Meus irmãos, graça e paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma semana, estamos aqui mais uma vez, né? Mais uma semana, juntamente com cada um de vocês, cada um que está aí juntamente conosco para nos acompanhar em mais uma lição, né? Da Escola Bíblica para Todos, Escola Dominical, onde nós comentamos os assuntos concernente às nossas aulas. Estamos estudando a respeito do caráter, né? Uma lição que fala sobre o caráter, e nós vamos estar estudando mais uma lição maravilhosa, a lição de número 5, aonde estaremos aprendendo a respeito do caráter aqui de mais um dos patriarcas aqui. Já aprendemos sobre o caráter, sobre Abraão, sobre Isaac. Agora vamos aprender sobre Jacó. Então, antes de nós entrarmos aqui, em primeiro lugar, quero agradecer a todos, agradecer aos irmãos, aos amigos a qual nos tem acompanhado. Mandar um forte abraço aí para você que está aí nos acompanhando fielmente, está ali inscrito no nosso canal. Os demais que ainda passam pelo canal ali e dá uma olhada. Mas vocês estão convidados, né, de antemão aí te convidando para fazer parte do nosso canal, estar assistindo as nossas edições e estar também opinando aí a respeito dos assuntos, se você gostou, se você tem alguma coisa a nos informar, a dizer, né? Então eu quero agradecer e dizer que você é bem-vindo para estar nos prestigiando aí. Aqueles que já estão nos assistindo, muito obrigado, né? Agradeço a você, continue conosco, não desanime, nós estamos aqui para fazer isso, para fazer a vontade de Deus. Agradeço primeiro a Deus, né, que tem nos dado graça, tem nos fortalecido. Agradeço também a minha família, minha esposa em particular, né, e também aos irmãos do nosso grupo de oração, do nosso grupo ali do WhatsApp, do Face, ali onde, né, cada um dos irmãos tem ali nos ajudado em oração, temos orado juntos, os irmãos ali que estão no Japão, nosso irmão Alexandre, a nossa irmã, que também é esposa, né, do nosso irmão Alexandre, que moram ali no Japão, o nosso irmão Charles também, que mora na Espanha, né, a sua esposa Manu, o nosso pastor Lucas, né, sua esposa, né, os demais irmãos, Almir, Versi, né, o Edmilson, agradecer ao pastor Adalberto, né, que faz parte, né, do nosso Oséias, muito obrigado a você também, meu querido, os demais irmãos ali, né, que estão nos acompanhando, que estão nos ajudando. Então, quero agradecer a todos, né, o nosso irmão ali também do Caíbras, que também sempre nos prestigia, muito obrigado pela sua ajuda. E vamos lá, né, também já estamos aqui, né, há algum tempo, e quero pedir que vocês continuem conosco, se inscreva lá no nosso canal, convida lá os amigos, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, né, deixa o seu joinha lá, seu comentário, clique lá também no sininho para você que não se inscreveu ainda. Então, vamos lá, né? Os agradecimentos está feito. Nós vamos agora entrar aqui na nossa lição. Quero ser rápido, né? E que a lição aqui, ela é interessante, ela é bem, né? Ela é a história de Jacó é uma história bem grande, né? Bem que acompanha alguns versos, alguns capítulos da Bíblia, e nós vamos fazer um apanhado rápido aqui para nós estarmos tratando aqui da vida desse grande patriarca aqui que entrou para a história ali, entrou para o livro dos Hebreus como um dos heróis da fé, assim como o seu avô Abraão, seu pai Isaac, e agora também Jacó faz parte também ali do livro dos heróis da fé. Então vamos lá, o tema da lição é Jacó, um exemplo de um caráter restaurado, um exemplo de caráter restaurado. Então você vai ver que alguns aqui vai falar a respeito do caráter, só recapitulando aqui, só dando uma recapitulada
nas lições passada, né? Falamos a respeito de Abraão ali, de Melquisedeque, né? E agora depois falamos a respeito de Isaac, um caráter pacífico, e agora Jacó, um exemplo de caráter restaurado. Então nós vemos aqui que Jacó já não teve assim um caráter, um bom caráter, né? Já aparece na história aí como uma pessoa aí de um caráter duvidoso. O seu nome, em particular, algumas traduções para o seu nome, falando a respeito de que Jacó era usurpador, mas o seu nome ele tem um significado diferente, né? Que é Yaakov, que é no hebraico, né? O seu nome ali, ele traz o sentido de Deus cuida. Então, o seu nome, na verdade, o sentido do seu nome no original quer dizer Deus cuida. Então você vê que Deus já estava cuidando ali desse menino desde o seu nascimento. Embora cometeu alguns erros, mas nós vamos entrar aqui em algum assunto a respeito, né? Um assunto a respeito de que Deus já tinha feito algo ali diferenciado na vida de Jacó antes mesmo do seu nascimento. Então vamos lá, o textuário nos diz assim: como está escrito, amei Jacó e aborreci a Esaú. Isso você vai ver o apóstolo Paulo falando isso lá em Romanos, no capítulo 9, verso de número 13. Então olha só, como está escrito, amei Jacó e aborreci a Esaú. O que isso quer nos dizer? Que o plano de Deus na vida de Jacó, por mais que Esaú era o filho ali querido de Isaac, né? Mas Jacó, ele era o filho ali que foi escolhido, né? Que foi escolhido pelo próprio Deus ali, porque você vê que Deus ele sempre está quebrando os paradigmas aí. Nós, seres humanos, escolhemos aquilo que a gente vê, assim como aconteceu com Davi, né? Quando o profeta Samuel chega à casa de Jessé, quando o profeta chega ali na casa de Jessé, a primeira coisa que ele faz, ele enxerga ali os filhos ali de Jessé, aqueles filhos, e o profeta coloca os olhos ali justamente no mais velho, Eliabe, né? E Eliabe era o filho mais velho, mais bonito, mais forte, então ele já coloca e já diz, né? Então o homem, olha a visão do homem. O homem, quando bate o olho, ele fala, é esse mesmo, é esse o que Deus escolheu. Porém, a visão de Deus é uma visão diferente. O homem vê o que está do lado de fora, mas Deus ele enxerga o dentro, aquilo que está por dentro. Então o homem ele enxerga o exterior, mas Deus ele não olha para o nosso exterior. Deus olha lá para o interior do ser humano, lá para o interior do homem. Então a diferença entre Esaú e Jacó foi que Deus não estava olhando para o exterior. Deus não olhou para o exterior de Esaú, que era o filho mais preferido, né? Filho preferido do seu pai Isaac, né? Deus olhou para o interior ali de Jacó. Jacó, porém, era o preferido da sua mãe. Então havia ali uma escolha entre... Outra coisa que eu aprendo aqui nessa questão a respeito dos pais. Os pais, quando erram na criação dos seus filhos. Então nós vamos compreender, né? Eu já vou antecipar aqui, nós vamos passar, mas antecipando aqui, porque o assunto é bem interessante, bem vasto, mas já entendendo aqui, quando os pais eles erram na criação dos seus filhos. Por quê? Porque geralmente, quando os pais eles têm os filhos como preferidos, ele acaba colocando a sua educação, a sua criação a perder. Porque geralmente quando o pai ele tem o seu preferido, os demais acabam padecendo. Por quê? Porque cria aquela inveja. Aconteceu também isso aqui, você vai ver aqui na vida de um próprio filho, né? Você vai ver que Jacó ele tem... Jacó ele tem 12 filhos ali, porém um daqueles filhos
né, que foi 2 somente do filho do seu amor, né, que era José e Benjamim. José era o filho que ele mais amava, José era o filho que ele mais gostava. Então você vai ver que também havia uma inveja ali por causa da criação daqueles filhos. Por quê? Porque Jacó, né, Israel aqui, que era Jacó, ele tinha sua preferência no seu filho, né, José. Só que aí coloca-se os seus irmãos contra ele. Então muitas das vezes a criação, né, a forma que os pais acabam criando os seus filhos, ele acaba colocando os seus filhos a perder. Por quê? Porque nessa questão de preferido, de ter a preferência, você acaba colocando o seu filho a perder. Então, quando os pais erram na criação dos seus filhos, quando eles colocam o seu filho, você tendo alguns filhos, você coloca o seu filho amado, aquele que você mais ama, como seu preferido, e deixa os demais, ou os mais novos, ou mais velho que seja, você escolhe um preferido e deixa aqueles de lado. Então nós temos que ter esse cuidado, de não ter aquele filho que você mais ama, ou aquele filho que é preferido. Então eu tenho, né, experiência a respeito disso, e não tenho filhos, mas não coloco os meus filhos como um que eu mais amo, um preferido. Não, para mim todos eles são iguais. Logicamente que muitas das vezes você acaba tratando, né, de uma forma diferente, mas não que isso vai influenciar no amor que você sente por eles, a ponto de chegar a ter um como seu preferido. Então nós erramos quando nós colocamos os filhos um contra o outro por causa dessa preferência. Aqui você vai ver que no caso de Jacó, né, e de Esaú e Jacó, foram colocados os dois a perder, né, tiveram uma rincha entre os dois por causa da preferência, né, de Isaac e Rebeca ali. A Rebeca preferia Jacó e Isaac preferia Esaú. Mas vamos lá, continuando aqui o nosso assunto aqui, a nossa lição. A verdade prática, ela vai nos dizer assim. Então nós entendemos a respeito quando os pais colocam a criação dos seus filhos a perder, né, pelo um erro de criação. Agora, a verdade prática vai nos dizer assim, ó: com base em sua presciência e propósito, Deus escolhe pessoas para que cumpram seus desígnios. Isso aqui, essa verdade prática, é que nós temos que ter um cuidado para nós não entrarmos aqui numa teologia calvinista, tá? Então a lição não vai tratar disso, tá bom? Você não vai ver dentro da lição a respeito disso, um arminiano e o outro calvinista. Não, a lição não é o objetivo da lição, mas para que isso não entre aí em contenda, ou para que isso não seja como é que eu posso dizer, um aparato para que os calvinistas venham dizer que Deus ele tem os seus preferidos, ou Deus ele tem aqueles que ele escolheu para a salvação. Nós temos aqui que entender essa questão da verdade prática, que com base em sua presciência, presciência e propósito, Deus escolhe pessoas para que cumpra seus desígnios. Agora, entendendo o que isso nos quer dizer, Deus ele tem, claro, Deus ele tem os seus planos. Deus tem os seus planos e tem pessoas que fazem parte desses planos. Só que existe exceções. Exceções não é regra. Então tem pessoas que elas são exceções nos planos de Deus. No caso de Judas Iscariote, ele foi uma exceção de uma pessoa que acabou se entregando ali ao inimigo para trair Jesus. Agora, isso foi por causa da presciência? Foi porque Deus ele tem os seus que vai para o inferno e que vai para o céu? Porque ele foi um discípulo, ele andou muito tempo com Jesus, porém ele se desviou e traiu o seu próprio mestre. Mas aí entrando um calvinista, não, mas é porque os planos de Deus já está traçado desde o princípio que pessoas vão para o céu e pessoas vão para o inferno. Nada disso. Nada disso. Nós temos graças a Deus que nós temos a livre escolha de poder decidir se nós queremos ou não. Então, o Espírito Santo nos convence do pecado. Ele não nos obriga e não nos coloca essa raiz de dizer que nós já estamos salvos, uma vez salvos já estamos salvos. Não é isso que o texto diz e nem o que Deus tem em mente ou tem em plano. Deus ele tem o amor
para conosco. Então esse amor que nos faz compreender que nós precisamos nos entregar a Deus, não Ele obrigar nós a se entregar a Ele, porque senão Jesus não precisaria morrer numa cruz. Mas continuando aqui, senão nós vamos entrar aqui a respeito de calvinismo, né, e nós vamos perder aqui o foco da lição. Mas não era esse o foco. Mas vamos lá, a leitura bíblica em classe está lá em Gênesis no capítulo 25, eu não vou ler a leitura. Gênesis no capítulo 25, do 28 ao 34, e Gênesis no capítulo 32, do 24 ao 30. Mas eu vou já direto para a introdução. A introdução nos diz assim: Isaac teve 2 filhos gêmeos. Esaú tinha uma inclinação para o campo, para a vida pastoral e também para a caça. Jacó, ao contrário, pelo seu temperamento e por sua personalidade, voltou-se para a vida doméstica. Logo, revelou ter um caráter oportunista e usurpador, que o levou a enganar o pai com o apoio da sua mãe, ou com o apoio da mãe. As consequências foram duras em sua vida. O que plantou, colheu com grande sofrimento, mas a misericórdia de Deus o alcançou, e o Senhor escolheu para ser o pai das 12 tribos. Agora, eu lendo o texto, lendo aqui o contexto a respeito do nascimento de Esaú e Jacó, você vai ver que no seu nascimento, quando os 2 filhos estavam no ventre da sua mãe, quando os 2 filhos estavam ali no ventre de Rebeca, havia uma briga entre os dois. Então os dois já estavam disputando ali no ventre a respeito de quem, com certeza, de quem sairia primeiro. Tanto que você vai ver que o texto fala mais para frente que no seu nascimento Jacó ele nasce agarrado no calcanhar do seu irmão. Então isso é interessante, que o próprio Deus ele fala: olha, no seu ventre, Rebeca, no seu ventre há 2 nações. Então no seu ventre há 2 nações. E a nação maior, né? A nação maior ela servirá, ou o maior servirá ao menor. Dizendo que aquele que era maior, que seria o primogênito, ele serviria ao menor, que seria o segundo filho. Porque naquela época nós compreendemos pela cultura judaica que o primogênito ele tinha aquela bênção dobrada. Ele recebia aquela bênção dobrada e tinha mais alguns privilégios. Não que o segundo filho não teria também direito. Mas o que acontece? O primogênito ele teria ali o direito ali da sua primogenitura, que trazia alguns privilégios. Ele recebia a sua porção dobrada, porém também tinha alguns privilégios. E um dos privilégios, ele se tornava o senhor da família, né, o responsável ali da família, e também se tornava o sacerdote da casa. Então isso era a cultura dentro ali do costume judaico. Agora, uma coisa aconteceu. Então, no seu nascimento, ali antes do seu nascimento, Deus já estava com um plano. Deus já tinha traçado o plano aqui de Jacó. Por quê? Porque Deus já tinha dito que Jacó seria o que seria o escolhido para a nação de Israel. Então, o menor, ele viria, ele se sobressaía sobre o maior. Então, isso já era plano de Deus. Agora, o que acontece? No que aconteceu aqui no contexto da história de Jacó foi, se ele tivesse mantido a sua integridade desde o princípio, Deus o teria colocado no seu lugar correto, no seu lugar de destaque, que era ser o pai dessas 12 nações. Então isso aconteceria naturalmente no caso aqui com Jacó. Porém, você vê que a mãe, sabendo disso, né, Rebeca sabendo disso, ela tenta ajudar o seu filho. Como você vê que algumas histórias atrás, lá em Abraão, né? Abraão, você vai ver que também a sua esposa Sarai também tenta ajudar a Deus ali, colocando a mão para colocar ali Ismael ali para nascer antes do filho da promessa. Então você vai ver que aquelas falhas já vêm acontecendo desde o princípio. Então o que acontece aqui? Nós vemos que Rebeca ela tenta ajudar.
ela tenta ajudar a Deus, né, enganando o seu próprio esposo. Tipo, olha, não tem jeito, ele vai receber quando ela soube que o seu esposo estaria abençoando a Esaú, que era o filho mais velho, o que ela faz? Ela pega, não pode, isso não pode acontecer, porque uma vez ele sendo abençoado, né, o pai morrendo, automaticamente ele assume a responsabilidade e a promessa do meu filho cai por terra. Mas Deus tem todas as coisas na sua mão. Então o que acontece é que ela tenta ajudar enganando o seu esposo ali, porque Esaú já estava... Isaac, Isaac ele já estava cego, já não estava enxergando, já estava numa cama ali. Aí ele pede para que Esaú traga uma caça para ele, porque ele amava aquilo que Esaú fazia. Ele pede para que ele traga a caça ali, prepare ali uma comida para ele poder se alimentar e depois impetrar ali a bênção sobre Esaú. Só que Rebeca ouviu isso e foi lá e atravessou no momento, chamou o seu filho mais novo, né, Jacó, e falou, olha, vem cá que nós vamos receber essa bênção. E acontece tudo o que nós sabemos aí. Então você vai ver que a bênção era para ser de Jacó, antes mesmo disso acontecer. A bênção era para ser de Jacó, porém a sua mãe, ela engana o seu pai e coloca-se tudo a perder ali. Aí nós sabemos que acontece muitas coisas aqui na vida desse patriarca aqui. Continuando aqui para nós, né, já entrarmos aqui para o nosso encerramento aqui, né, continuando aqui, eu vou falar os pontos aqui e conforme eu vou falando, eu faço um comentário rápido. Quem era Jacó? O filho mais novo de Isaac. Então nós sabemos que Jacó, né, já colocamos aqui, né, que Jacó ele era um dos filhos mais novos, porém os dois eram gêmeos, né? Os dois eram gêmeos, Esaú e Jacó eram gêmeos. Só que Esaú ele nasce primeiro, ele sai do ventre da sua mãe primeiro, porém o seu irmão sai ali, né, com a sua mão no seu carcanhar ali. Então por isso que é dado o nome dele de usurpador, aquele que queria sair na frente ou que queria nascer primeiro para poder se tornar o primogênito. Mas nós sabemos que tudo vem do desígnio de Deus. Né? Tudo vem dos planos de Deus. Agora, não que isso coloque como coisas, tudo é absoluto. Né? Deus ele faz os seus planos, mas nós cabe a nossa escolha não é que a nossa escolha é maior do que os planos de Deus, mas a nossa escolha ela coloca também a decisão se nós queremos fazer parte do plano de Deus ou não, porque Deus ele não vai obrigar. Deus ele não vai nos obrigar a entrar nos seus planos. Deus ele tem um plano desde o princípio, isso não vai mudar. Eu querendo a salvação ou não, Jacó querendo a salvação ou não, Davi querendo a salvação ou não, os demais querendo a salvação, Paulo se ele quisesse ou não, os planos de Deus não mudariam. Então essa é a questão, os planos de Deus continuam, mesmo nós não querendo aceitar, os planos de Deus continuam até o fim, até quando ele voltar e construir todas as coisas novamente que foram destruídas por causa do pecado. Então nós entendemos aqui a respeito de Jacó. O segundo aqui, o preferido da sua mãe, sabemos que Jacó ele era preferido da sua mãe, enquanto Esaú era o preferido do seu pai, que nós já comentamos. Terceiro ponto aqui, subtópico, o preferido de Deus. Então você vai ver que não é que Deus ele preferia, não é que Deus tem os preferidos, eu já coloquei, né, mas só recapitulando, não é que Deus tem os seus preferidos, é que os planos de Deus, os planos desígnios de Deus, ele acontece com pessoas específicas. Isso não quer dizer que Deus não amava Esaú, isso não quer dizer que Deus tinha planos para Esaú, mas o plano que Deus tinha na vida de Jacó era na vida de Jacó. Então Deus tem planos na vida de cada um. Isso não quer dizer que Deus me ama mais do que te ama. Deus ele me ama e Deus ele ama você, porque o amor de Deus é um amor incondicional, é um amor perfeito, é um amor que não mede circunstância para nos amar. Então Deus não me ama porque eu sou mais bonito, ou porque eu sou mais feio, ou porque eu sou mais pobre, ou porque eu sou mais rico. Deus me ama e ponto, porque o seu amor está derramado, como fala
lá em Romanos capítulo 5, né, fala que o amor de Deus está derramado sobre nós. Então é maravilhoso saber. Continuando aqui, o segundo fala assim, a direção de Deus na vida de Jacó. Então nós vamos entender aí que por mais que Jacó ele errou, né? Por mais que Jacó errou, mas Deus direcionou ele no caminho certo. Deus foi colocando ele nos trilhos. Deus foi tratando ali, né, consertando ali juntamente com ele aqueles erros. Por quê? Porque quando nós erramos e se entregamos, se colocamos nas mãos de Deus, Deus ele nos ajuda a consertar os nossos erros. Porém, nós precisamos querer. Olha só, a coluna em Betel. Jacó não buscou a Deus, mas Deus o buscou. Vamos dizer assim que isso daqui é um pouco coloco assim como um pouco de absurdo. Por quê? Porque não é que Deus exigiu que Jacó viesse para ele, não. Os planos de Deus, que nem eu disse agora há pouco, os planos de Deus, ele é um plano que não tem fim. Então, não se acaba porque eu não quero, não se acaba porque ele não quer. Os planos de Deus vai continuar. Porém, Deus ele tinha um plano na vida de Jacó e Jacó também quis que esse plano acontecesse. Porque se ele não quisesse que isso acontecesse, Deus não iria obrigá-lo. Então esse é o primeiro ponto aqui que eu enxergo. Não é que Deus foi lá e exigiu que Jacó entrasse no seu plano. Não, Jacó ele se entregou, ele viu que ele precisava se pôr aqui, né, nesse plano de Deus. O terceiro aqui, ele vai falar a respeito dos aspectos do caráter de Jacó. Olha só, nós vemos aqui que Jacó ele tratou aqui com o seu caráter, ele foi uma pessoa mau caráter, entrou ali no jogo da sua mãe, entrou ali no erro da sua mãe, cometeu o erro, enganou seu pai, enganou seu irmão, comprou ali a primogenitura. Antes dele enganar seu pai, ele comprou ali o direito de primogenitura do seu irmão. Então ele já começou mal, com seu mau caratismo ali. Mas porém, quando ele teve o encontro aqui, né, com Deus aqui no Val de Jaboque, quando ele se encontrou com Deus, o caráter dele foi mudado. Tanto que não somente o caráter de Jacó foi mudado, o caráter dele foi mudado e também transformado, né? Restaurado, quer dizer, né? mais certo, restaurado. Agora, o seu caráter foi restaurado e o seu nome também foi mudado. Por quê? Porque o seu nome levava vamos dizer assim, uma má fama. Então o seu nome, como que se diz, né? Olha, aquele mal pagador, ou aquele camarada que fez tal coisa, olha, vem vindo aí o caloteiro, vem vindo aí o maldizente. Então o seu nome ele acaba se tornando uma maldição para as outras pessoas, ou algo ali que faz com que as pessoas venham contra você. Deus não queria que isso acontecesse. Por quê? Porque se fosse nos dias de hoje, levando aqui, né, para a nossa linguagem de hoje, seria bullying, né? Tratando com bullying. Não, então, mas nada disso. Deus ele mudou ali o nome, né, de Jacó para Israel, para que ele viesse agora ter uma paz, né? Viesse ter uma paz. As pessoas olhassem para ele, não, o nome dele não é Jacó. O nome dele não é mais Jacó, ele não carrega mais esse erro, ele não carrega mais esse engano. Agora ele é Israel, agora ele é pai de nações, agora ele é um homem que tem agora filhos, tem uma herança agora. Ele deixou ali algo de bom para os seus filhos. Então você vai ver que o seu caráter aí, esse caráter oportunista, egoísta foi transformado, né? E o segundo aqui, ó, depois do seu contato com Deus, então você vai ver aqui, ó, um caráter agradecido. Então você vai ver que Jacó, né? Jacó ele teve alguns erros, mas porém ele soube agradecer tudo que Deus fez para ele aqui. Terceiro, no seu encontro com Esaú. Essa parte aqui é a parte interessante da história. Aí eu já encerro aqui. Essa parte é a parte interessante. Jacó ele tinha tomado o direito de primogenitura do seu irmão. Porém, ele fugiu. O seu irmão se levantou contra ele, ficou com raiva, ele fugiu. Só que o que acontece?
quando ele vai ali para a terra do seu tio Labão ali, ele casa, né? Ele tem agora uns bens, tem muitas ovelhas, tem muito gado, tem posses. Agora ele vai de encontro, ele volta para o lugar do seu nascimento, dos seus pais ali, e ele se encontra ali no caminho com o seu irmão. Então, mas antes ele abençoa, ele devolve aqueles bens, ele devolve aquela herança que era do seu irmão. Então ele não presenteou, ele devolveu aquilo que era do seu irmão. Então você vai ver que o seu caráter foi tão mudado, ou tão regenerado, que ele pega aqueles bens ou aquelas ovelhas, gado que tinha, e ele devolve ao seu irmão como, olha, eu tomei o que era seu, agora eu estou devolvendo de volta. E os dois ali se encontraram e se abraçaram e se perdoaram. Então esse é o algo aqui que eu acho mais interessante aqui na história. Por quê? Porque isso nos chama a atenção. Nos chama a atenção para que quando nós errarmos, quando nós cometermos erros, nós temos que ter a capacidade de perdoar. Agora, o perdão ele é instantâneo? Não. Passou muito tempo, né? Jacó ele casou, ele ficou 7 anos, depois ficou mais 7 anos, ficou 14 anos trabalhando ali nas terras de Labão, depois ficou mais um tempo. Aí quando ele volta, aí sim ele tem agora, né? Ele perdoa e o seu irmão também o perdoa. Então o perdão ele não é algo que é instantâneo. Quem disser que o perdão, olha, eu perdoei, é instantâneo, eu te amo e tal, e coisa e tal, e tudo já se acabou, eu esqueci, é um mentiroso, porque o perdão ele não é instantâneo. Mas eu tenho o Espírito Santo. Sim, nós temos o Espírito Santo, porém nós somos seres humanos pecadores. Somos falhos, somos pecadores. Então o perdão ele é algo que ele atravessa o tempo, ele não é algo que é instantâneo. É como que se tivesse uma ferida aberta, aquela ferida, enquanto ela está aberta, a gente sabe que aquela ferida existe. A mesma coisa o perdão. O perdão, para existir, você tem que esquecer que aquilo te machucou. Então aquilo não tem mais que fazer um efeito na sua vida. Então foi o que aconteceu na vida de Esaú. Quando ele perdoou de verdade o seu irmão, ele esqueceu de tudo aquilo que o seu irmão tinha feito. O enganado, comprado a sua primogenitura. Então muitas das vezes nós nos enganamos achando que o perdão ele é algo instantâneo que vai fazer com que nós esquecemos tudo, né? Mas não é bem assim. O perdão ele é algo que ele vai atravessando o tempo até você estar liberto mesmo daquele mal ou daquele sentimento. Então, desde já, eu vou já ler a conclusão e fazer os agradecimentos. Então, a conclusão ela diz assim, ó: em suas experiências com Deus, vemos que Jacó teve seu caráter transformado. De oportunista e enganador, passou a ser humilde, sofredor paciente, longânimo, altruísta. Foi pela sua paciência e graça que Deus escolheu Jacó em lugar de Esaú. Quando damos lugar ao Espírito Santo, ele nos transforma radicalmente o nosso caráter, ou o caráter. Agora, é interessante nós termos a consciência de que Deus ele foi tão maravilhoso para com Jacó, que ele trouxe ali o seu filho José para que se tornasse um grande governador ali no Egito e conseguisse ali trazer novamente aquele povo a qual Deus tinha escolhido como nação, que não deixou que ele se perdesse com aquela fome por causa do amor que Deus tinha por Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus ele sempre tem os planos na nossa vida, queira nós ou não. Deus ele tem os seus planos. Se nós entrarmos nesse plano, Deus vai fazer o milagre. Agora, se nós não quisermos, Deus ele não vai nos forçar. Amém? Então você tem a oportunidade de entrar também nesses planos de Deus. Então desde já quero agradecer e pedir que você continue conosco, assista esse vídeo, assista mais vezes para você ver que Deus ele tem planos na nossa vida e você possa entender tudo aquilo que está aí porque vem do coração de Deus para a nossa vida. Então desde já eu quero te agradecer, vou orar aqui por você e por mim para que Deus possa nos abençoar. Glorioso e eterno Salvador, nós te louvamos, Senhor, e te pedimos, continue conosco, nos dando graça, Pai. Nós pedimos a tua misericórdia, continue conosco e nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, dê o like lá, não esqueça, tá? Deixa o seu like.